O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do Projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. O Projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, FUNAG, Instituto BAT, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da casa. Dessa vez muito especial, né? Com uma pessoa muito especial, com um tema muito especial. E é isso, né? Vou passar a palavra para ela poder se apresentar um pouquinho. Fabiana, fala um pouquinho pra gente sobre você, né? Sobre a sua trajetória até chegar na publicação desse livro. Então, vamos lá. Eu sou Fabiana Correia, né? Eu já tenho alguns livros publicados em gêneros diferentes, literatura infanto-juvenil, poesia e contos. Mas como é que eu cheguei nessa trajetória do Euclides, né? Que é o mais interessante para a gente nesse momento. Eu sou uma leitora de Euclides da Cunha, essa é a minha casa de referência, né? Quando eu falo de Euclides da Cunha, eu não tenho um estudo acadêmico em relação às obras do Euclides. O meu lugar em relação ao Euclides é de leitora. Mas, como eu sou professora, né, hoje não mais em sala de aula, mas ainda continuo trabalhando algumas atividades que envolvem a docência, né? E então eu levava com frequência alguns textos de Euclides da Cunha para a sala de aula. Então eu emprestava a minha visão e a minha intimidade de leitora de Euclides da Cunha para o meu fazer pedagógico, para a minha sala de aula, para os meus alunos. E aí, em 2009, houve um grande projeto em Cantagalo, com múltiplas parcerias, entre elas a UFRJ, né, coordenado pela professora Anabelle, e em que a gente celebrou 100 anos sem Euclides da Cunha. Então, as escolas aderiram à sua moda, e eu trabalhava no Colégio Euclides da Cunha, à época, e a gente fez um trabalho pedagógico de 2 anos, falando sobre Euclides da Cunha, levando Euclides da Cunha para a sala de aula nas diferentes disciplinas. Eu já fazia nas minhas disciplinas, né, então fiquei mais confortável nesse meio. E naquela época, né, de 2008 para 2009, eu acabei escrevendo uma história, uma biografia muito simples, né, de Euclides da Cunha para ser trabalhada em sala de aula pelos alunos do Colégio Euclides da Cunha. E depois apresentamos essa história na forma de uma contação de história nesse evento dos 100 anos sem Euclides, né? Foi um seminário. E daí eu recebi o convite de uma editora, a NIT Press, para publicar o livro. Então, assim nasceu o primeiro livro, Era Uma Vez Euclides. E ele foi publicado em 2010. O tempo passou, eu fui publicando outros tipos, outros títulos, outros gêneros. Em 2019, que aí então a gente ia celebrar 110 anos sem Euclides da Cunha, Euclides foi também homenageado na FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, e nesse contexto de celebração, eu voltei ao tema Era Uma Vez Euclides, né? Então eu venho mantendo uma série Era Uma Vez, voltei ao Era Uma Vez Euclides, mas aí já para os jovens leitores, porque aqueles meus leitores iniciais já tinham crescido, né? Então eu voltei para jovens leitores,
trazendo uma biografia mais aprofundada e trazendo para o livro textos euclidianos. Então, cada capítulo, né, é aberto com uma paráfrase ou uma epígrafe, uma epígrafe, né, de Euclides da Cunha, e ao longo do texto também tem alguns trechinhos de Euclides da Cunha, com o objetivo de apresentar a biografia, mas também apresentar o texto de Euclides da Cunha, o texto original, né, para que se conquiste esse público leitor jovem de Euclides da Cunha. Passou um tempo, né, então, 2019, esse livro foi muito trabalhado nesse contexto e foi adotado por diversas escolas, teve escola que adotou por mais de um ano, e aí, a partir dele, eu fiquei acalentando um desejo de uma nova história, um novo Era Uma Vez, mais mergulhado no texto do Euclides da Cunha, num texto específico de Os Sertões, que é a Guerra das Caatingas, que é um texto presente na luta, né? Os sertões têm a terra, o homem e a luta, então na luta tem um trecho chamado A Guerra das Caatingas, e é um trecho belíssimo, né? É um dos trechos dos sertões que eu mais gosto, né? Se você perguntar a alguns dos meus ex-alunos que andam por aí já adultos e trabalhando, eles falam logo de cara, a Guerra das Caatingas é o que ela gosta, ela tem mania de Guerra das Caatingas. E aí o meu desejo era pegar um pouco do que eu fazia na sala de aula com os alunos, com esse texto, que eu sempre levava esses textos para os alunos, para as aulas ou de Biologia e Ciências, que eu sou professora, né, de Ciências e de Biologia, sou bióloga de formação, não sou da área da literatura, pelo menos não em sala de aula, né? Sim. E aí o meu desejo era esse, de contar uma história, como eu fazia para os meus alunos, usando esse trecho dos sertões. Por isso, Era Uma Vez uma Guerra na Caatinga. Né? Não é uma adaptação, não é uma simplificação da linguagem do Euclides da Cunha, de forma alguma, né? É uma forma de contar essa história. Né? Então, eu conto essa história através de um narrador, que a gente fala sobre ele daqui a pouco, e ao fim de tudo, depois de eu contar a história, eu apresento no livro o texto original do Euclides da Cunha, extraído dos sertões, né? O Guerra das Caatingas. Então, eu consegui nesse livro aliar um pouco dessa minha prática, né, pedagógica aí, ao longo do tempo, de levar essa história para a sala de aula. E agora eu trouxe esse meu fazer, né, passei a persona professora para a persona escritora, e aí saiu esse livro. Muito, muito incrível a proposta do livro, né? O livro também é bem bonito, depois vou até pedir para você mostrar. Mas você tocou no ponto do narrador, né? Que eu acho que é o grande diferencial do livro, né? E que dá até uma perspectiva diferente para ele. Se você puder comentar um pouquinho do narrador, sem dar muito spoiler também, mas só comentar um pouquinho. Vou falar um pouquinho sobre ele. Então, tem uma coisa interessante, né? Uma particularidade interessante em relação a essa história, esse livro, embora esse fosse um texto, né? A Guerra das Caatingas, um texto de Euclides, que eu tivesse trabalhado muitas e muitas vezes em sala de aula e também apresentei, sei lá, algumas palestras, algumas coisas em relação, fiz outras atividades em relação a esse texto. Quando eu resolvi sentar para escrever o livro, eu fiz todo um movimento de pesquisa novamente, para além da leitura dos sertões. Eu queria mostrar o arraial por dentro, e aí eu não podia chamar esse arraial de Canudos, né? Eu preciso chamar esse arraial de Belo Monte, porque quem vivia, quem construiu o arraial o chamava de Belo Monte, né? As pessoas não viviam em Canudos, elas viviam em Belo Monte, né? Quem chegava lá e quem chegou para a guerra e quem chegou para o ataque, que chamava de Canudos. Então, eu precisava mudar essa visão e precisei, logicamente, recorrer a várias pesquisas para além dos sertões. E aí, eu fiz um esqueleto do livro, com tudo que eu ia falar, tudo que eu queria falar, o que eu ia, mais ou menos qual a sequência que eu iria trabalhar,
mas eu não consegui encontrar um narrador, né? E aí eu pensei, eu não quero ser eu a narrar, porque eu nunca fui lá, né? Não estive lá naquela época, não estive lá agora. Então, como é que eu vou narrar essa história de lá, né? Então, não dá certo. Aí fiquei pensando, vou criar um personagem que chega de visita, também não funcionou. Vou usar, né, alguma das pessoas que viviam naquele arraial, né, uma beata, uma senhora, uma mulher, uma criança. Como é que eu vou trabalhar com esses elementos que são distantes, né, de mim e eles não vão conseguir enxergar como narrador toda a história, né? Porque eles vão viver a história da perspectiva deles. Então, uma beata vai ter limitação para isso. Uma mulher que trabalha na casa, trabalha no campo, ou um agricultor, como é que ele vai contar essa história sob todos os aspectos? Seria difícil esse narrador enxergar isso tudo. E aí o livro parou, né? Então ele ficou lá parado. Ficou parado por mais de 2 anos. E eu não achava esse narrador, que voz que eu queria dar, que voz que eu queria dar. E aí um dia, por acaso, como eu acabo vendo muita matéria relacionada à biologia, né, árvores, animais e tal, então o meu algoritmo carrega matéria, né, notícias sobre isso. Aí apareceu um artigo para mim, que a manchete era mais ou menos assim: descoberta nova espécie de calango, de um calango, no interior da Bahia. Né, um calango da Caatinga, no interior da Bahia. Eu falei assim, é esse, deixa eu ler isso. Aí fui ler, né? Então era um calango, uma espécie realmente nova, um calango pequenininho e carrega umas bolsinhas de ácaro, transporta, né, outro animal para lá e para cá. E aí o nome do calango é Tropidurus sertanejo, o nome da nova espécie, né? É do gênero Tropidurus, uma nova espécie Tropidurus sertanejo. Eu falei assim, é esse. É ele que vai contar a história, né? Quer dizer, é uma bióloga contando a história através de um calango. Então, é perfeito. E aí eu fui conversando com esse calango, vamos lá, me ajuda a contar a história, né? Você que tudo vê, você que tudo conta, como é que vai ser isso? E aí a história, né, eu consegui fechar a história, fluir a história, escrever o que eu precisava escrever pela visão do calango, né? Que é um calango atemporal, ele viveu naquela época e conta pra gente nos dias de hoje, né? Eu digo, ele tudo viu e tudo conta, né? Então ele anda para dentro do arraial, para fora do arraial, sobe o morro da favela, vê a guerra das Caatingas, volta para o arraial, sabe como é que a história vai se desenrolar depois, mas não conta, disse que isso vai ficar para depois. Então é isso, é um calango contador de história, né? O sertanejo, Tropidurus sertanejo, e ele diz que ele gosta de ser chamado só de sertanejo. Então, ele é o nosso narrador. É muito, muito incrível, né? Um narrador assim, bem inusitado mesmo. Né? Que dá até como é que eu vou dizer assim, dá uma perspectiva bem diferente, né? Porque como você disse, se fosse uma pessoa que estava ali, ela teria uma visão limitada. E nem teria viva mais também, né? Mas assim, realmente seria um narrador muito limitado àquele recorte de espaço e de tempo, né? E o calango ele já transitava bem mais facilmente. Aquela época ele transitava bastante, né? E no fantasioso eu trago esse calango também, transitando no tempo. Né? Mas também sem me preocupar, né? E dar a preocupação do tempo pro calango, né? Ele tá ali para contar a história, ele tá ali para ver e para contar, para ver tudo e contar tudo. Sim, ele tá ali para fazer essa ponte, né? Isso, para me ajudar a contar essa história. Não sou eu que conto, é o calango. E como que você descreveria a relação com o texto de Euclides, né? Você falou que é baseado numa parte dos Sertões, né? Que é vamos dizer, um subcapítulo, né? Que tá dentro da parte da luta. Isso. E como que se relaciona o que ele fala com o texto em si? Você vai além, né? Porque você disse que fez mais pesquisa. Então vamos lá. O texto Guerra das Caatingas, né? Se a gente for colocar no contexto numérico dos Sertões, ele é um texto pequeno dentro de uma obra muito grande, né? Ele é uma batalha única. E o que o Euclides mostra com esse texto e por que eu gosto tanto desse texto?
isso tem a ver com a minha visão de ambiente, né? A minha visão ecológica da vida. E o Euclides coloca nesse texto uma visão de que a caatinga entra na luta. Ela luta ao lado do sertanejo e não ao lado do exército que está invadindo, que está guerreando, né, com os jagunços e os moradores de Belo Monte. Então, a caatinga, ela se transforma num guerreiro, num organismo vivo que batalha junto com os jagunços na proteção do Belo Monte contra o exército. Então, são as diversas espécies de cactos, são os galhos quebrados, espinhosos, a terra seca, isso tudo se abre com um caminho fácil para o sertanejo, mas se torna quase intransponível para o exército. Então, esse texto do Euclides, para mim, é muito caro, muito importante, por conta disso, por essa visão da caatinga como um organismo vivo, né? Que é uma visão biológica e ecológica muito mais do nosso tempo do que do tempo do Euclides. Então, para o tempo dele, isso é muito inovador, né? E aí, como é que isso se relaciona, né, com o meu livro em si? Eu não podia chegar e contar direto essa história, né? Como é que se travou uma batalha na Caatinga, né? Os jagunços estavam lá, o exército estava invadindo. Eu precisava contar o antes. Como é que a gente chegou nessa batalha, né? E aí esse Calango conta a fundação do Arraial, ele conta a peregrinação do Antônio Conselheiro e como eles chegaram nesse local, por que eles foram atrás desse local, né, da Terra Prometida. Então eles se valeram de uma região, de uma fazenda abandonada, aí sim a Fazenda de Canudos, e lá eles começaram a construir um arraial. Já tinha uma igreja abandonada, eles passaram a construir outra, né, e deram o nome de Belo Monte, que era o paraíso, a terra prometida deles e tal. Então eu precisava contar essa história prévia para poder chegar na Guerra da Caatinga. Então o Calango conta um pouco sobre a Caatinga, né, sobre esse espaço, um pouco sobre a peregrinação do Antônio Conselheiro até chegar nessa região e começar fundar e aí começar a desenvolver o Arraial de Belo Monte, como é que era a vida no Arraial, né, o que se fazia no Arraial, porque ele era muito grande, tinha muita gente, ele era muito populoso e as pessoas tinham tarefas bem definidas e havia a agricultura, havia a criação de animais, havia as rezas, havia todo um esquema de defesa, né, do Arraial, então tinha essa divisão de tarefas. Né? Tinha muita criança, as crianças estudavam, existiam pessoas que ensinavam, né? Mulheres, professoras que ensinavam as crianças, então, e existia o momento da reza, da oração. Então, eu precisava contar essa história para poder chegar o porquê da guerra da Caatinga, né? O porquê da Caatinga entrar junto com esse povo nessa guerra. Então, o Calango vem contando essa história, né, da chegada do Conselheiro, da fundação do Arraial, do crescimento do Arraial e da vida do Arraial. Então, isso é um pouquinho... Bom, tem toda essa parte histórica até chegar. Então, para quem que você pensou quando você escreveu, né? Você falou que foi para jovens, né? Uhum. E qual era seu objetivo central? Quando você escreveu, assim, você falou pensando, eu quero para jovens e meu objetivo é esse. Então, eu quero para jovens e o meu objetivo continua sendo o mesmo da professora, né? Da professora de Ciências e Biologia. Eu quero que os jovens travem contato com o texto euclidiano, né? E principalmente na nossa região. A gente oscila aqui em Cantagalo, né? Às vezes se fala muito de Euclides, às vezes não se fala nada de Euclides. Sim. Casa Euclides da Cunha fechada, casa Euclides da Cunha aberta, graças a Deus, né? Então a gente vai... existem ciclos de movimentos. Eu tenho uma constância, né? Eu não fico variando muito nesses ciclos. Eu tenho a minha relação constante com Euclides da Cunha. Então, quando eu pensei esse livro, assim,
para quem que é esse livro? Em primeiro lugar, para qualquer um curioso, qualquer um que gosta de ler. Dá para uma pessoa muito mais velha ler o livro? Dá. Dá para uma criança ler o livro? Como ele tem muito texto, para uma criança, digamos lá, de Fundamental 1, para ler o texto, precisa de uma mediação de leitura, por conta do volume, não é nem por conta do uso de palavras diferentes, nada disso, por conta do volume do texto. Então, eu não gosto muito de atribuir série, né? Mas eu diria assim, são para jovens do final do Fundamental 2, para jovens do ensino médio, né? Para jovens aí a partir de 12, 13 anos, até 16, 17, 18 e adiante. Então, qualquer jovem de espírito, né, não necessariamente de idade, vai ler esse livro. Mas como é um trabalho, como foi, né, e é ainda um trabalho desenvolvido para a sala de aula, então eu acabo recorrendo a essa questão de série, né? Final do Fundamental 2 e ensino médio, onde ele está melhor situado. Mas nada impede que alunos mais novos, que crianças fora de sala de aula, jovens fora de sala de aula façam essa leitura. Eu não tenho muita identidade, né? No meu trabalho não aparece glossário e nota de rodapé e explicação sobre algum termo, isso é o papel do leitor. O meu papel é escrever e o leitor vai ler e vai buscar esses recursos. Só que como o Calango é sertanejo, e ele usou algumas palavras para descrever a vida do arraial, alguns utensílios, com palavras muito regionais, né? Ele fez uso de regionalismo para poder falar o que tem dentro da casa, né? Uma coisa ou outra, o que o jagunço, como é que é o nome da algibeira do jagunço, essas coisas assim. Então eu optei para essas palavras muito diferentes, né, de regionalismo e muito diferente da gente aqui do Sudeste, eu optei por colocar um pequeno glossário no final do livro, só para as palavras do jagunço, do sertanejo. Já em relação ao texto euclidiano, porque era Guerra das Caatingas, o texto integral está no livro, no final do livro. Então, é um convite para ler uma história que eu vou contar e depois para ler o livro do Euclides da Cunha. Esse era o meu objetivo, chegar no texto do Euclides da Cunha. Para o texto dele não tem glossário, né? Então, assim, é o desafio do leitor euclidiano se enriquecer com a linguagem do Euclides, com os termos que ele usa diferentes do que a gente usa hoje em dia e que a gente resolve com qualquer dicionário. Né? Então, isso faz parte do processo de leitura, né? Recorrer ao dicionário. Então, é isso. Para quem vai ler esse livro? Qualquer um que seja curioso, que goste da leitura, qualquer um que deseje se aproximar um pouco do texto euclidiano, mas o meu objetivo principal é que esse texto chegue a jovens estudantes, né? Que eles possam conhecer ainda os textos de Euclides da Cunha nessa fase de estudo. Muito bom, né? Você pode mostrar pra gente algumas ilustrações? Posso. E também ler algum trechinho que você acha que... Então, o livro, ele é publicado pela editora Outra Margem, que é uma editora de Cantagalo, né? Então é um trabalho todo local. E o ilustrador é o Arthur Considera Abreu. Né? O Arthur é morador de Cordeiro também, né? Residente em Cordeiro, mas é de família de Cordeiro e Cantagalo. E o Arthur já ilustrou vários livros meus. O Era Uma Vez Euclides, ele fez a ilustração. O primeiro, Era Uma Vez Euclides, ele fez também. Já fez História de um Campo Casinho, Sonho de Canoa. Então, é um ilustrador com quem eu já trabalho há muito tempo. E cada livro que eu faço, novo, que o Arthur ilustra, ele está sempre vários degraus acima do livro anterior, né? Ele está sempre melhorando, se aprimorando. Então, tá aparecendo aí a capa? Essa é a capa. Dá para ver? Tá? E vou mostrar algumas ilustrações. Mostrar o nosso narrador, o Calango, sertanejo, Tropiduro e sertanejo. Mostrar todas as ilustrações. Senão a gente dá muito spoiler. Aí é muito, né?
mas vou mostrar o... Deixa eu pegar aqui o conselheiro, né, que eu acho uma ilustração bem interessante. E mais ao final, antes do texto euclidiano, tá lá o Euclides escrevendo o seu texto, lá à sombra de alguma árvore lá no sertão. E para ler algum trechinho, né, vou usar as palavras do sertanejo aqui. É um trecho logo do início, abrindo o livro, né? O primeiro capítulo em que o sertanejo se apresenta e apresenta o que ele vai contar, né? Então ele diz assim: eu sou desta terra e por nada a trocaria. Posso ser um bom guia e mostrar para quem quiser o que temos de maravilhoso e particular por aqui. Basta saber enxergar. Aqui é o sertão, um sertão grande, vasto, e nele cabem muitas histórias de bicho, de planta, de gente, de terra, de sol e de céu. O sertão é tão grande que eu não sei onde começa nem termina. Acho mesmo que não tem fim. Vivo cá no meu canto e é daqui que vou contar a história que vi acontecer na minha terra, na minha casa. Perto de mim que nunca seca. Já ouvi o chamarem de vaza-barris, seja lá o que isso quer dizer. O que corta a caatinga desde o Uaiuá até encontrar o mar. Ouço muitas conversas dos que param por aqui em suas margens à espera de algum refresco e descanso, até que o atravessem. A história que escolhi contar brotou na Caatinga, onde a luta pela vida vai além da luta pela sobrevivência. É uma luta de esperança. Não duvide do que eu conto. Apesar de ser um diminuto calango perdido neste sertão, eu sei enxergar o que acontece por aqui. E vou contar como foi. Conto tudo, de um tempo distante. Era outro século, outras gentes, desejos, sofrimentos, costumes e esperanças da época. Conto o que vi e ouvi nesta terra nos anos finais do século XIX, com data, lugar e batalha. Permita-se ler, ouvir e enxergar. E pra gente já encaminhar já pro final, por que você acha que é importante ler Euclides hoje, né? Sou da área de humanas, né? Sou da área de história, e eu acho que é importante ler Euclides porque ele inaugura muito do pensamento social brasileiro, né? Já começa com uma crítica muito forte ali para a República, né? E você como bióloga, né? Como professora de biologia, que você acha por que você acha que é importante ler Euclides ainda hoje, os jovens ainda hoje? Vamos lá. Existem muitas camadas nos textos de Euclides, né? Então a gente pode dar muitas justificativas diferentes para se ler Euclides. Eu vou começar usando uma fala da professora Valnice Nogueira, uma estudiosa importantíssima, uma acadêmica paulista, né, da obra de Euclides da Cunha, e que ela abriu a Flip de 2019, ela que fez a conferência de abertura, a mesa de abertura, e ela abriu a mesa dizendo que Os Sertões é um livro para ser lido todos os dias, sempre e todos os dias. Né? Qual é o impacto dessa mensagem? Os Sertões é um livro atual. Né? É um conflito que aconteceu no século XIX, com muita repercussão no início do século XX, mas a situação naquela época e nos nossos dias de hoje tem muita similaridade. Então é preciso conhecer o que aconteceu para não cair nas mentiras que foram contadas, né? Como hoje, né? A própria Guerra de Canudos foi o que se contava aqui no Sudeste, foi uma grande campanha de fake news. Se passava lá era uma coisa, o que se contava aqui no Sudeste. A campanha para Canudos, para a guerra acontecer, foi uma grande fake news. Né? Falando aí na modernidade nossa aqui, né? Uma inverdade.
Então é importante a gente conhecer a história por dentro, né? Então Euclides nos permite isso através dos sertões. Não é uma voz única, né? Os conselheiristas têm, né, os pesquisadores da obra de Conselheiro, da vida de Conselheiro, dos desdobramentos ali, eles têm visões às vezes que são conflitantes com Euclides, outras vezes não, mas então é importante a gente enxergar esse outro lado também. Mas a gente entra nesse conflito pela porta dos sertões, né? E é por essa porta também que a gente enxerga Brasis diferentes. Sim. O Brasil profundo, o Brasil que está longe do litoral, a gente entra nessa porta pelos sertões. Então, uma das coisas que eu acho fundamental da obra do Euclides da Cunha é a mudança de ângulo de visão, né? O Euclides dá as costas para o litoral e olha para o interior do Brasil. Então ele olha para o interior do Sudeste, né? Para o Vale do Paraíba, interior de São Paulo, para o interior de Minas. Ele olha para a Amazônia, ele olha para o sertão da Bahia. Então ele tira o olhar de quem está no Sudeste ou mesmo no Nordeste, só olhando para o que está além mar, que é a Europa, né? E ele joga esse olhar para dentro do Brasil. E é um convite permanente para que a gente faça isso. Então, por isso que eu acho que a leitura da obra do Euclides é essencial. E vou, né, indo agora para uma questão mais específica dentro da biologia, dentro das ciências, mais específico dentro do campo da ecologia. O Euclides é, sem dúvida, e não sou eu que digo, né, são pesquisadores da área, são acadêmicos da área, que dizem, que afirmam que Euclides, e comprovam isso, né, logicamente, Euclides é o nosso primeiro pensador, é o nosso primeiro ambientalista autóctono. Né? Antes do Euclides, brasileiros que publicavam, ou falavam sobre ambiente, falavam sobre ecologia, que era um termo que não existia na época, né, mas falavam sobre meio ambiente, eles tinham uma visão desse ambiente muito mais rural, e eles tinham tido uma formação europeia e voltavam para o Brasil, né, com uma visão europeia sobre o ambiente e tal, e aí escreviam, tinham essa posição. O Euclides teve toda a sua formação no Brasil, ele nunca saiu, né? Então ele é o primeiro pensador formado, né, construído no Brasil. Então isso é fundamental, né? E o Euclides tem uma visão ambiental muito à frente do seu tempo, porque o primeiro texto que ele publicou num jornal de escola, né, num jornalzinho que chamava Democrata, do colégio que ele estudava à época, e ele faz uma crônica sobre uma viagem dele no bonde, ele trata de ecologia urbana, que é um termo que a gente só começou a trabalhar e a se debruçar sobre isso na segunda metade do século XX, né? E ele fez isso lá no século XIX. Quando ele escreve textos como Fazedores de Deserto, Viajando e tal, ele está trazendo também a relação deletéria do homem com a natureza, do empobrecimento, né? Ele fala de queimada, né? Ele fala do ar carregado da queimada, das árvores que estão sendo dizimadas para virar carvão para o trem, enfim. São visões muito à frente do seu tempo. Ou a gente está muito atrasado, né? Tem alguém errado nessa equação, assim. Ou ele está muito à frente, ou a gente está muito atrasado. Embora eu acho que as duas coisas sejam reais, né? Sejam verdadeiras. Euclides à frente do seu tempo e a gente ainda continua com umas visões aí, assim, um pouquinho atrasadas. Então, por isso que eu acho fundamental, né, a gente continuar lendo Euclides da Cunha. Ele é uma porta de entrada, uma janela escancarada para o que a gente precisa reconhecer e refletir. É importante que a gente faça, né? É importante falar isso, é importante que a gente faça sempre uma leitura crítica do Euclides. Sim, né? Porque tem algumas coisas que são difíceis até de ler, né? Porque são conceitos até baseados na ciência, mas na ciência vigente na época, né? E que hoje não, a gente contesta, a gente tem uma outra visão, mas é importante a gente fazer essa leitura, sem perder o foco nessa leitura crítica, né? O que era aquela época, o que é hoje, o que Euclides de repente falou que era aceitável na época, hoje não é, e por que não é, e por que não pode mais ser. Então a gente tem que estar sempre com o pé nessa crítica. Sim, concordo plenamente, né? Que
eu vejo que o Euclides, ele parte do tempo dele, né? E ele vai muito além. Né? Ele já começa até conceitos que hoje talvez a gente problematizaria, né? Ele estava à frente do seu tempo. Porque no tempo dele o pensamento ainda era bem anterior àquilo, né? Então ele parte às vezes de conceitos, mas ele não reproduz exatamente a visão da época, né? Então eu acho interessante... como O você Euclides disse. era positivista, né? Ele teve uma formação positivista, Sim, no né? exército, né? No exército. E ele era, por sua formação positivista, muito associado, né, à ciência. Então ele bebeu nas fontes da ciência, que na época o que estava principalmente em voga era o determinismo biológico, né? Digamos Sim. assim. Mas ele, ao mesmo tempo que ele se vale desse determinismo, né? Ele também vai furando algumas coisas, né? Deixando algumas pistas para que a gente também fure isso, né? E pode fazer uma descrição assim dolorosa às vezes de se ler sobre o sertanejo, e depois ele vem e fala: o sertanejo antes de tudo um forte, né? Ele é um guerreiro tuareg, ele é um titã. Então ele vai desconstruindo também algumas ideias. Por isso é importante que a gente faça a leitura sempre com esse viés crítico, né? Sim. Então, para a gente finalizar, eu queria que a senhora falasse onde a gente encontra o livro, como que a gente faz para comprar. Tá. E eu vou pedir para finalizar com um trechinho do Euclides, porque é Com importante certeza. que a gente fale um pouquinho sobre ele. Afinal, ele é o dono da casa, né? A gente está aqui só de passagem na casa dele. Então, olha só, o livro, por enquanto, as compras têm que ser comigo, né? Ou com a editora. Então, através das redes sociais, entre em contato comigo ou com a editora. Depois do lançamento, eu vou deixar... vou falar o nome, tá? Na Óptica Papelaria em Cordeiro, né? Mas, a princípio, até o lançamento, a compra é comigo com o editor. E no dia do lançamento, aqui na casa, vamos aproveitar e convidar, né? Para o lançamento. Com certeza. Dia 20 de janeiro, a gente celebra 160 anos de nascimento do Euclides da Cunha aqui em Cantagalo. É importante isso. É uma data redondinha, não que a gente não celebre, né, não lembre ele a cada ano, mas é uma data redondinha, então é importante a gente falar. Tem toda uma programação da casa que o pessoal pode ver aí nas redes sociais da casa, né, da Casa Euclides da Cunha, e também do Projeto Euclides em Foco. Então tem uma programação a partir das 5 horas da tarde. O lançamento do livro está dentro dessa programação, às 19 horas, mas a programação começa às 17, não é isso? 17, isso. Começa às 17. Então tem muita coisa para a gente ver nessa programação. Então é isso. Interessante que... Só um comentário interessante que a senhora disse que atrasou o livro, né? Olha, E calhou nada na é data por acaso. de 160 anos e 60 anos da casa também, que a gente está comemorando esse ano. Nada é por acaso. Tudo acontece no tempo certo. Eu não brigo mais com o Euclides. Às vezes eu fico parada num ponto do texto, não sai. Assim, ele está querendo que eu veja alguma coisa que eu não estou enxergando. Vai chegar uma hora que eu vou enxergar. Aí tudo tem que dar tempo. E é isso, né? Quer dizer, esse livro de repente era para ter saído 2 anos atrás, né? E aí chegou na hora que tinha que chegar, né? Numa hora aí que a gente aproveita para celebrar, para movimentar, enfim. Sim. E até da reabertura da casa, né? A gente está com quanto tempo de reabertura da casa? Tem 2 anos. 2 anos. Quer dizer, se saísse há 2 anos atrás, a gente também não ia estar com a casa reaberta, de repente. Não ia dar tempo da casa ter reaberto. Então, tudo acontece no seu tempo certo. Com isso, eu vou terminar com Euclides, né? Acho que o grande objetivo é a gente fazer esse caminho todo para chegar no Euclides da Cunha. Então, eu vou pegar um trechinho que eu acho precioso, de Guerra das Caatingas, em que ele diz o seguinte: cercam-lhe relações antigas. Ele está falando da caatinga e o sertanejo, nesse caso o jagunço aqui, né? Então ele diz assim: cercam-lhe relações antigas. Todas aquelas árvores são para ele velhas companheiras. Conhece-as todas. Nasceram juntos, cresceram irmãmente, cresceram através das mesmas dificuldades,
lutando com as mesmas agruras, sócios dos mesmos dias remansados. A natureza toda protege o sertanejo, talha-o como Anteu, indomável. É um titã bronzeado, fazendo vacilar a marcha dos exércitos. Euclides da Cunha, Os Sertões. Então é isso. Super atual, né? Exatamente. Pra gente encerrar agora de vez mesmo, fala suas redes sociais, né? Que você disse que tem que entrar em contato. Então, é mais fácil me achar no Instagram, que é Fabiana _Correia, sem i, né? Fabiana _Correia, e no Facebook é Fabiana Correia, né? O que sai no Instagram, sai no Facebook, tá associado lá, então pode me mandar através das redes sociais. Tá bom. Tá? Ou da editora. A rede social da editora é Editora Outra Margem, também fácil de achar, não tem mistério. Muito obrigado, Fabiana, pela presença. Obrigada, Junimar. Muito obrigado pelo livro também. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade.